Não dá. Ah, Mano, agora foi você que riu do cara. eu sei. Então, a gente vai começar aqui apenas um podcast e a gente vai tentar falar sobre terror. Mas vamos ver aí o que vai dar, né? Não garantimos que seja terror. Vai dar bosta. Mano. Geralmente a gente começa um assunto e termina em outro nada a ver, tá ligado? Tipo, bora no lá. último a gente acabou com o Zóio Milf, mano. Então, Saiu. começou sobre uma discussão filosófica de poder. Saiu milf. Ah, verdade. Antes de entrar no tema, assim, de poder... Não, de terror. Bora falar com o Rael qual o poder que ele queria ter, a gente fala fraqueza pra ele. Aí, Ryan, fala seu poder aí. Eles sumiu, mano. Aí, O poder Ryan, dele é meu. conseguir falar. O poder do Rael é ter uma voz, tá ligado? Ter dois Super- cérebros. Super Na verdade, mudo. o poder dele é não conseguir falar. E ele já tá usando. Peraí, se comunicar com golfinhos. Se beleza, golfinho beleza. é errado e quer te matar. Beleza, Rael. Os golfinhos, eles vão ser tipo... Deixa eu ver. Eles não vão gostar de você. Eles vão te xingar em espanhol. Pronto. Eu não entendo espanhol. E aí? Tô morrendo. Hijo de puta. O golfinho vai falar até mais e obrigado pelos peixes. Não, isso daí não é uma fraqueza, mano. Os Não, golfinhos vão mas é uma ser. referência à Guia do Mochileiro das Galáxias e eu queria aproveitar. Os golfinhos serão comunistas e irão odiar o Ryan por ele ser capitalista. Beleza, agora vamos lá. Foco no tema. Terror. Como que a gente Bora. começa a enrolar isso, mano? Bom, acho que primeiramente a gente deveria definir o que é o terror em si, né? Porque cada um vai ter uma definição diferente para o que o terror é. Por exemplo, o que é o terror pra. Bora começar falando, tipo assim, dos nossos medos de criança, mano. Acho que seria uma boa. Medo de criança? Lendas urbanas. Lendas urbanas do Gugu. Ô, mano, eu tinha medo dessa porra. Mano, Mano. sabe do que eu tinha medo quando era criança? Sabe aqueles duendes holandês lá, o Leprechaun, mano? Leprechaun, aham. Mano, eu me cagava de ver aquilo. Nossa, mano, saiu um filme dele esses dias. Recentemente. Mano, quando eu era pequeno, minha prima, ela tinha um filme de um bicho desse que era. Ele saía matando as pessoas, mano. Eu Porque fui muito bicho, isso mas eu mesmo, tinha mó mano. medo. É um que na capa ele tá com o olhar mó macabro, mano. É que ele é tipo um boneco, mano. É isso, mano, é isso. E também tem Nossa, uma vez que eu era pequena, mano, ele apareceu nos Simpsons. Eu dei um grito, mano. Cê é louco. Que assusta vendo o Simpsons, gado demais. Não. Caramba, Vitão, o que é isso aí, meu? Mano, depois eu cresci, eu vi que era tão besta, velho. Mas, Ô, mano, as lendas urbanas do Gugu, mano, tinha um que eu ficava com medo pra caramba. Que é o de uma boneca e o de um quadro que matava as pessoas. Mano. Aí os caras jogam o quadro pelo rio no final. Uma pergunta, ninguém tem que falar quem é quem? caralho, minha janela emperrou. Mano, é meio estranho pensar nisso, porque quando você é criança, você tem medo de umas coisas, quando você cresce, você começa a achar besta. Mas quando você é criança, você começa a achar as coisas que os adultos têm medo bestas, tá ligado? Por exemplo, vai que você é criança lá e um adulto fala que tem medo de socializar. Você vai pensar, nossa, que medo bobo. Aí um adulto fala, você tem medo de, sei lá, escuro, tá ligado? Eu acho que a gente nunca deixa de sentir medo. O medo só troca de forma, por assim dizer. É que depende do filtro que a gente tá usando. Quando a gente é criança, a gente tem o filtro da inocência. E quando a gente é adulto, esse filtro some. E aí o tipo de medo que a gente tem se torna um medo mais tangível, enquanto o da criança é um medo mais mágico, assim. Mais Dá fresco. até saudade dos medos antigos, né, mano? Você começa a pensar nisso. Dá saudade dos medos antigos. Ou, mano, mano. quando eu era pequeno, Tipo a gente a conversando porta do nos... Ah, continua. quando eu era pequeno, a porta do meu quarto não tinha, né? Não tinha porta. Então era só o bagulho aberto. Aí quando eu ia dormir. Não, é que eu tô Aí rindo quando eu ia assim. dormir, A porta mano, do meu quando- quarto não tinha. Continue. Eu ia dormir olhando pra parede, mano. E eu nunca tinha assistido aquele filme lá da menina que sai do poço, mas eu sempre ficava olhando pra sombra achando que ela ia aparecer e me matar. Ah, tô ligado, tô ligado. Eu já matei ela, mano. Oxe, mano, para aí. Oxi,
Ô, mano, aquela pistola de dolinho do Gmod. Pera aí, foco no tema. Ah, é. Todo no tema. Vocês já pararam pra ficar olhando as coisas no escuro quando eram pequenas e parecia que elas estavam se mexendo? Mano, é tipo quando você tá deitado assim na cama e você começa a olhar pra aquela dobrinha assim na junção das duas paredes e parece que tá se mexendo. Mano, aqui na minha porta tem tipo uns ferrinhos, né, que pendura as roupas. Aí tipo, eu deixo meu casaco e meus boné, né? Aí teve um dia que eu acordei, tipo assim, de madrugada. Aí tava a calça, o casaco e tudo certinho, parecendo uma pessoa, mano. Aí ele deu um soco na porta. Não, eu falei, que isso? Eu peguei meu estojo, né? Eu taquei assim. Aí o meu boneco caiu, eu vi que não era uma pessoa. Eu falei, puta merda. Oxe, vai que a cabeça da pessoa caiu. E também teve um dia que eu não sei se eu tava tendo um pesadelo. Eu acordei de madrugada, fui pra sala e falei assim, ó, entra. Mano, aí tipo, meu pai e minha mãe acordou. O Chibi tá bem? Aí eu voltei a dormir. Só. Lá vem o negão cheio de paixão, querendo te pegar. Ô, mano, não é um bagulho que eu fiquei com medo, mas eu lembro até hoje. Tá. Quando eu era pequeno, eu tinha alergia a produtos de limpeza. Aí, teve um dia que minha mãe tava limpando a casa e ela usou muito produto de limpeza, né? Meio que na lace, né? Aí, quando eu acordei de madrugada, minha garganta tinha tampado, eu não tava conseguindo respirar nem nada, e minha mãe tinha caído. Aí eu fiquei com maior desespero, comecei a chamar meu irmão. Aí ele olhou assim pra mim e falou, tá bom, só fica calmo e dorme aí, que passa. Aí eu fui ficando sem respirar, sem conseguir respirar, fiquei mó tempão lá, quase morrendo, aí minha mãe chegou e me levou no hospital bolado. Caralho, Mano, zoado. É, mano, eu quase morri. zoado, hein, mano. Não, mas nós era criança, cara, ele também não tinha... Ah, tá. Ah, bom. Então, nós zoado. Ele não queria me zoado matar, do não, mesmo tá? jeito, né? Zoado. Ah, tá. Então não é zoado não, não é zoado. Lógico que é. O cara ia morrer. Oxe, mas o cara era Não, criança, mas- né? ele não tinha essa noção, ele pensou que eu só tava exagerando. Quando você é criança, mano, seu único problema é falta de sono e de comida, tá ligado? O meu primo me deu uma pedrada, mano. Aí, ó, viu? Você acha zoado, mas o cara era criança, tá ligado? Não, foi porque ele quis, meu. Toma aqui essa pedrada. Oxe, mano. Porra, é essa? É sério, mano. Pergunta pra ele no WhatsApp depois. Quem é? O manga? É, mano. Do nada. Mas agora, voltando, tipo assim, vocês já tipo, acreditam em bagulho sobrenatural, essas coisas aí? Ah, mano. Então, mano, eu mantenho sempre um equilíbrio assim, porque eu não acredito, mas eu também não desacredito, tá ligado? Eu até tinha marcado com um amigo meu de sair em locais que são muito falados assim, por se bem assombrados, pra eu tirar uma prova verdadeira, porque eu costumo acreditar somente naquilo que eu vejo, naquilo que eu tenho que provar uma existência, pelo menos com uma fonte confiável. Mesmo se eu for atrás, eu quero uma fonte confiável, tá ligado? Ah, tô Eu ligado. não consigo acreditar. Mano, eu não consigo. Você me convidou no tempo, foda. Então, eu não consigo, não consigo a- acreditar e nem desacreditar em algo assim, do nada, tá ligado? Mano, E você, Ryan? Cadê o Ryan? falei. Eu tô na mesa do Gil. E você, Vitão? Ah, mano, eu acredito, tá ligado? Eu acho muito sem graça só ter nós vivos aí, não ter uns mortos pra se assombrar as caras. Ah, mano. Ô, mano, você falou isso? Não, eu lembrei agora na real, Agora. eu acredito, mas não sei por que não tem tipo uma justificativa, só acho que existe. É mais porque colocaram na sua mente, né? Não sei. Ô, mano, quando eu era tipo pequeno, isso. que eu apagava a luz e saía correndo. Com Ah. medo de alguém puxar meu pé. Mano, acho que todo mundo fez isso, de verdade. É, Eu mano. tava correndo toda vez que apagava a luz. Eu imagino o Raya pra subir aquela escada lá, mano. Na casa dele. Maluco, Só maluco, nos todo. pulos. Só pulando 3 legal e subindo. Nossa! Não, Raya, eu fui aí na sua casa, mano. Eu escalei essa escada aí. O Raya subiu um monte de pula. Nego, É de boa, depois que você nego tem que subir com o aparelho de alpinista, aquela porra. Não, literalmente, João. Eu usei a mão e os pés pra subir, o Raya subiu de boa. Eu já tô acostumado com essa escada. Ô, Não, mano, mas mas eu- pra vocês, que é medo. Ah, mano, eu acho que atualmente pra mim é ficar sozinho, velho, de verdade. Ficar sozinho em um espaço assim, qualquer espaço, tipo, até na
Não é tipo fisicamente, tá Ah, ligado? tá. Ficar sozinho sem amigos e tal. Sem amigo, tipo, sem ciclo social, sem o amor, tá ligado? Ah, mano. É mais isso. É isso Mas- que você tem medo ou pra... é isso que você acha que é o medo? Não, atualmente eu acho que é isso pra mim. Fugindo um pouquinho do seu medo, voltando ao medo do escuro, na real, isso é um método bem subjetivo, tá ligado? Tipo, muitas pessoas até hoje têm medo de escuro mesmo depois de grandes. Às vezes dá um certo desconforto mesmo ficar no escuro, porque você não sabe o que tem lá. Às vezes você até sabe, mas sua mente dá um jeito de desviar da parte real e ir pra uma parte totalmente imaginária. E muitos autores usam isso nos livros de terror. Porque, por exemplo, pensa no rosto atrás de uma máscara. Você pode pensar em infinitas formas muito mais grotescas do que realmente é o que existe atrás da máscara. Nossa, mano, Então muitos autores, tipo Stephen King, o Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, usam desse terror seco. O terror que vem por parte do autor. E, do autor não. O terror que vem por parte de quem está lendo, não por parte do autor em si. Porque a mente de quem está lendo pode ser muito mais doentia do que o do próprio autor. Então, o leitor consegue criar infinitas maneiras bem melhores do que poderia ser, tá ligado? mano, você falou meio que de. terror pelo mistério. Você falou então- de rosto atrás da máscara, tá ligado? Me lembrou meio como que foi criado o Batman, tá ligado? Que ele usa, tipo, do medo pra conseguir punir as pessoas. Isso foi explorado também em Bird Box, se vocês puderem perceber, não mostram os monstros. Porque os monstros estão na cabeça daquelas pessoas que realmente viram. Então cada um que vê, vai ver de um modo diferente, obviamente. Então eu achei uma sacada genial não mostrarem os monstros. Porque a gente fica imaginando, como será que eles eram? Será que eles eram de tal jeito? Será que eles eram de tal jeito? Recentemente foi... Mano, eu não vi Isso, também, não, isso, eu achei genial. Não, tipo, se você for ver o filme, Sam, não vai pelo povo falando assim, o filme é modinha. O filme realmente é bom. o filme é bom. É bom mesmo. Até o Ryan viu, mano. Então até o Ryan viu, vou ver, mano. Mano, e pior, Teoricamente eu vi só. Não. e pior que saiu, tipo, imagem de como seria um monstro. Ele é tipo um bebê verde, todo doidão. Mas mesmo assim, Mas isso seria a visão da. Da protagonista. Da protagonista. Porque Ela tava grávida. E em algum momento então. o cara do mercado fala disso. caraca, mano. Não, agora tem genial, não vou mais zoar, não. Viu? Porque pra ela seria um bebê gigante, tá ligado? Mãe. Tanto que quando ela teve os filhos, entre aspas, porque ela teve somente um filho e a outra ela precisou cuidar, porque era da mulher. Enfim. Quando ela tem os filhos, ela não aceita eles, porque ela sempre teve medo de ter um filho. Tanto que no começo do filme, ela começa a fingir que não está grávida. Tanto que ela não escolheu um nome para eles. É só garoto e garota, porque ela sempre teve medo, ela sempre rejeitou isso. Caralho. Então a forma que ela viu dos monstros foi um de um bebê totalmente grotesco, tá ligado? Genial. Caramba, mano. Agora, Caralho, eu mano. agora eu fiquei imaginando, tipo assim, pessoas que têm medo, tipo, que nem eu de ficar sozinha, essas coisas. Ou pessoas que não têm, tipo, medos físicos, tá ligado? Uhum. Tipo, o medo da pessoa, sei lá, é sentir raiva. Eu não sei como que esses bagulho aí do Bird Box se manifestariam, tá ligado? Mano, eu acho que caso eu fosse uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, ela não ia enxergar os outros. Ia ser tipo uns monstros invisíveis, tá ligado? Uma coisa que aparece em... pode falar. Falei. Não, é que eu não tenho muita noção de como é esse. Imaginar como ele atuaria. Mas aí, por exemplo, no caso da pessoa, ela tem medo de ficar brava. Seria coisas que causam raiva e desconforto nela, o que faz ela lembrar de coisas. É, plausível. Teve outra coisa que aparece nesse filme, que foram as pessoas que aceitaram os monstros. Tipo, elas viram os monstros e não se mataram. É falado durante o filme, eu não cheguei a ler o livro, não sei se é totalmente assim igual, mas é falado no filme que as pessoas loucas, que, tipo, tem uma parte lá que as pessoas loucas fogem de um manicômio, e elas não se matam quando elas veem os monstros. Porque elas chamam mais ou menos algum distúrbio mental, né, ligado? Então, elas têm distúrbio mental e elas não são totalmente afetadas por esses. Peraí, Então, vou tomar um remédio, já volto. Suave. Então, é uma coisa que te faz pensar, né, mano? Enquanto o Vitor volta aí, vamos falar de coisas aleatórias aí. Ou Pode ir. ouvir uma musiquinha. Tururu, tu.
Não, pera aí. Eu coloco o efeito sonoro aqui pra você. Pera aí. Música de espera. Tá mó ruim, mano. Meu áudio parou de cortar? Aí, mano, como o tema é terror, vai ser uma musiquinha mó triste, tá ligado? Voltei. E aí, mano, para. Eu ia colocar a musiquinha de terror aqui enquanto eu volto. Não, eu coloco na edição. Trilha sonora, tá ligado? Coloco na edição, tá ligado? Ó o bicho, ó, logo todo artista. Mano, e aí, o que rendeu o papo aí do Jukebox? Ah, mano. Não deu nada, você saiu. A gente parou de falar. Nós paramos de falar pra esperar você voltar. Aí na edição você corta. Ah, tá suave, beleza. Deixa eu ver. Mano, sabe o que seria legal? Já que, tipo, eu falei que a presença do Gil era importante nesse podcast, porque ele vê muito. Ele leu muita creepypasta, esse bagulho. Se tem alguma interessante, tipo assim, pra falar. Então, mano, interessante. Ô Gil, é bom até Oi. você explicar o que é creepypasta, como funciona essas coisas. Sim, tá ligado? Então, creepypastas são histórias forjadas na internet, tá ligado? Elas foram forjadas através da palavra copypasta, que são histórias assim que ficam muito famosas e começam a ser divulgadas. E creepy quer dizer assustador, então são histórias assustadoras que ficam famosas de algum jeito na internet, começam a ser divulgadas. Então, creepypasta são histórias forjadas ou não na internet, passa a ficar famosa, que já pode ser denominada creepypasta. E assim, mano, teve uma época que isso era totalmente desconhecido, mas hoje em dia, tipo, tá até que meio bombando por aí, muitos canais famosos narram essas histórias, alguns até fazem curtas de terror, então foi algo que veio crescendo com os anos, sabe? Terror em si veio crescendo com os anos. E foi uma coisa que eu fiquei muito gratificado de ver, porque eu sempre fui um grande fã de terror desde criança, mano. Então, pô, a creepypasta, pra mim, mano, é uma das melhores coisas que eu consigo encontrar atualmente na internet. Tirando aquelas de tipo web, que são totalmente clichê também. Mano, as que eu não gosto é tipo creepypasta de algo que já existe, tá ligado? Tipo, eu fazia vídeo antigamente de creepypasta de desenho animado. É tipo. a pior parte. E eu odeio esse tipo de creepypasta, mano. Eu lembro, eu vi seu canal. Só pra falar, o Ash tem coma mesmo. Cala a boca. Não, mano, eu odeio, tipo, todas terminam em coma ou, tipo, sonho frustrado do herói. Esse tipo eu acho horrível, mas, tipo, as creepypastas que são autorais, tipo, criadas do zero, eu acho geniais demais. Eu também, mano, eu também. Isso daí me lembrou aquele negócio lá que o Otto mandou da creepypasta de atriz. Que Oi? os carinhas que tem canal de antigo Oi, Betinho, cortou a parte da onde. começaram a mudar a forma do conteúdo pra ganhar dinheiro. Ah, sim. A gente não vai citar os canais, mas é bem fácil de saber quais são. Mano, é que é assim. Muitas pessoas vão justificar como, tipo, não tem como ficar sempre na mesma coisa. Muitos canais se adaptaram ao YouTube, tá ligado? E deram certo. Mas assim, mano, você conseguir tirar a essência do seu canal, tá ligado? Deixar ele meio, não sei, meio, tipo, tá bom, mas cadê a essência? Cadê o motivo de eu realmente estar aqui todos esses anos, tá ligado? Acho que muitos canais foram assim e começaram a se perder durante o tempo. Mas não culpo eles. Tentaram mudar, tentaram se adaptar. Não é um erro totalmente assim, proposital, tá ligado? É um erro que pode vir a acontecer. Mas Quando o público vai mudando. Mano, eu acho legal, tipo, a gente falar algumas creepypastas que, tipo, são boas pra vocês, que vocês indicam, assim, pras pessoas. E cada um tem uma se conhecer. Mano, eu posso começar porque eu não conheço muitas. E aí. Pode sim. Então ela. Aí eu vou ficar sem nenhuma pra citar. Tá, pode começar assim. É aquela do ovo, mano. Eu não lembro onde eu vi. Não é bem uma creepypasta, é uma teoria, se não me engano. Mas é que se não me engano, tem até canal de creepypasta que fala sobre ela. Sim, mas mano, eu lembro muito bem, mano. Ela é muito boa, de verdade. Nossa, é aquelas que explode a cabeça. Agora, posso? Pode.
A que eu gostei bastante, eu vi recentemente, foi a Conheci um Demônio no Metrô de Tóquio. E, tipo, não é basicamente na diretriz religiosa, sabe? Porque na cultura japonesa, alguns desses seres são seres da quinta dimensão. E, Uhum. mano, é, inclusive ele tem um diálogo com o menino, e, tipo, fala que eles têm uma vida e tal. E poucos, tipo, seres humanos conseguem acessar a quinta dimensão. E muitos deles são crianças. Aí, tipo, nessa creepypasta, o pai do menor, ó, a faz de Não dá spoiler. Não dá spoiler, porque algumas pessoas podem ficar interessadas, tá? Ah, beleza, eu não vou terminar, mas eu vou deixar, tipo, as creepypastas que a gente tá indicando na descrição e vocês leiam. Mano, essa é muito boa. E a segunda é Os Ateus Realmente Vão Pro Céu. Essa foi narrada pelo doceiro Felipe. Eu também vou deixar o canal dele na descrição. As duas que eu falei estão lá. Mano, é muito boa as duas. E vocês aí? Pergunta rápida. O Homem da Meia-Noite é uma creepypasta ou eu tô ficando doido? Homem da Meia-Noite? É uma creepypasta, assim. É aquele que faz assim, ó, meia-noite te aviso. É aquela caveira meia-noite. Essa mesmo. Todo mundo tem medo de ouvir isso. Vou ver e te aviso. Vai, Ryan, pode continuar. Ah, era só isso mesmo. Meu Deus. O conhecimento é muito raso sobre Tá isso. bom. Peraí, só deixa eu descrever como que era o ser da creepypasta do metrô de Tóquio. Tá, claro. Era uma criatura monstruosa e peluda, com asas de couro e um focinho de tamanduá bandeira. Mano, imagina esse ser, como que deve ser, mano. Sei lá, deve ser horripilante, tá ligado? Deve ser do Brasil, Tamanduá. É logo o Pelé. Teve o Pelé com o Tamanduá. Essa daí do Brasil. Não. Continua. Ô, mano, Hoje é logo o carnaval da Bahia. uma creepypasta assim, entre aspas, que faz você refletir sobre dimensões que podem ir no nosso mundo é Sete Além, mano. Sete Além é bastante conhecida. Puta, Que faz mano, você- verdade. Eu já vi Faz essa você. visão. Então, faz você refletir, tá ligado? Mas a creepypasta que eu tenho é recomendar Alimente o Corpo. Ela tem totalmente. Alimente o porco. Ela tem totalmente. Ela tem totalmente traduzida. Buguei. Você pode repetir a última parte que eu tô boiando. Edita essa parte aí. Edita não, deixa no podcast inteiro. Corta todas as palavras dele e coloca isso. O menor tá explodindo, eu vou bater nele. Mera zóio mil. Então, mano. Alimente o Porco tá totalmente traduzida no blog Creepypasta Brasil, recomendo bastante. Tem narrada no dossiê do Felipe. Ela é bastante extensa, mas ela te causa uma reflexão imensa, cara. Ela, tipo, a história toda, ela vem acerca de um cara que se suicidou, ele vai pra próxima vida. E lá ele descobre coisas horríveis, ele vai parar em uma tal fazenda negra. Tem um livro, inclusive, do mesmo autor desse conto, tá ligado? Que se passa no mesmo universo. Mas, cara, Alimente o Porco é simplesmente sensacional, porque ele te faz refletir sobre digamos que o motivo pra você estar aqui, uma razão pra você viver, tá ligado? E os motivos pra você não querer morrer, pra talvez conhecer uma realidade pior do que pode existir aqui na Terra. Então ela te causa isso, o motivo pra viver e o motivo para não morrer, para não querer conhecer as coisas que existem além dessa vida. Eu acho que é uma coisa que até embasa as religiões. Porque sempre que você vai com base em uma religião, ou você tem muito medo de morrer, ou você tem muita esperança pra morrer, porque você tem uma vida aqui, ou uma vida muito pior do que aqui. Então, é uma reflexão que assim, sensacional, cara. Eu recomendo bastante. Alimente o Porco. Tá aí minha recomendação. Mano, o Gil fala bem pra caramba, né? Eu pararia aqui só pra ouvir, cê é louco. Ô, mano, que é isso? Mano, Aí eu fico admirado. agora que ele falou, tipo assim, de uns bagulho que quebram a religião, eu lembrei de outra creepypasta, que é Um Caminho para o Céu, e novamente tem no canal do Doce Felipe, mano. E tipo, é mais Coincidência. do que vocês imaginam quando morre, tá ligado? Se o Felipe chegar a ver esse podcast, eu vou poder fazer ele, Mano, porque o canal dele é muito incrível e eu também Mano. recomendo. se o Doce do Felipe ver esse podcast,
eu quero que ele participe do podcast. E olha que a gente nem tem nem 10 inscritos ainda. Nossa, mano. Temos 3 inscritos ou 1, Sonhador. não sei a contagem. A gente teve 6 likes no. É, mano. Oxe, filho, faz meia hora que botou o negócio no YouTube, tá? Então. E foi sobre Fui assuntos eu. autistas, tá ligado? Um fui eu também. Verdade, né, mano? Faz meia hora que nós upou um e tá gravando o outro. Profissionalismo aí, ó. Eita, não dá spoiler, vai que descobre a hora que nós tá gravando. Shhh. Tem que manter esse segredo. A gente tá gravando em 2020. Na real, somos viajantes do tempo. E vamos postar em 2019. Pra quem não sabe, É a creepypasta do podcast aí. eu me chamo John Cheater. Nó, John Tiro. Mano, uma vez eu e o Ryan tava jogando Minecraft, né? No servidor dele. Aí nós começamos a falar. Fala um ano pelo menos. Não lembro. Mano, aí, tipo, eu e o Ryan começamos a falar de John Cheater, tá ligado? Aí toda vez que a gente falava, tipo, meio que dava um calafrio, velho. A gente começava a falar de viagem no tempo e ficava naquela conversa, tipo, paradoxal, mano. A gente começava a conversar. Nossa, ele viaja no tempo mesmo. Meu Deus. Mano, eu só lembro que a gente saiu do servidor com uma sensação estranha e ficou por isso. Foi tipo, muito estranho. É uma coisa bizarra se pensar essa questão de viagem no tempo, tá ligado? Porque pode existir atualmente. Ou não. Porque futuro, presente e passado, se realmente existir viagem no tempo, eles estão existindo de forma, digamos que. De forma atual, mano. Eles estão como uma corrente, como um fluxo. Eles estão existindo, digamos que juntos. Presente, futuro e passado, tá ligado? Ô, mano, eu queria falar. Ô, Gil, Eu queria falar sobre alienígena, mas só que eu não consigo falar com a janela aberta, que eu penso que eles vão me ver. Aí eu fechei a janela aqui. Tem uma janela aberta na minha frente. Ô, Ô, fecha mano, aí, fecha aí, Ryan. falando sobre viagem no tempo, me lembrou, esse negócio aí que o Gil falou, me lembrou uma parte do livro do Thomas Adams. Que no começo não tinha viagem no tempo e a linha do tempo era reta. E aí depois que a viagem do tempo foi criada, a linha do tempo começou a ser uma só. E como ela foi criada, no passado eles já sabiam que a viagem no tempo existia e no final tudo virou uma coisa só. E aí, como no passado a viagem do tempo já existia, eles meio que já sabiam o que ia acontecer e faziam de coisas diferentes. E aí entrava em uma coisa foda da cabeça do Douglas Adams que não dá pra explicar. Então, mano, é porque pensa, vamos criar uma história totalmente aqui fictícia. Você Olha o paradoxo vindo. tá no seu presente, você resolve viajar para o passado ou para o futuro. Então, se você resolve viajar, por exemplo, para o passado, vamos supor que você viaja para quando você tinha 12 anos. Você some no seu atual presente e vai para o passado. Lá vão existir 2 de você. Mas aqui, no presente que você deixou, não vai ser. Então, tipo, a vida vai continuar seguindo. Então quer dizer que o passado está existindo ao mesmo tempo que o presente. Tá ligado? Porque você está lá ao mesmo tempo que você não está aqui. Então quando você não está aqui... Mano, é bizarro isso. Mas também se for pensar, tipo, pelas leis que a gente tem atualmente, física, química, tipo, na natureza nada se cria, nada se perde, se transforma. Então, tudo se transforma. Se voltasse pro passado, ou alguma coisa que existe lá ia ter que deixar de existir pra você estar lá, ou você ia deixar de existir quando chegasse lá, porque seus átomos, eles meio que não existiam. Não fariam sentido de estar lá, porque eles estão sendo os mesmos átomos que algo que já tá lá. Acho que vale a mesma coisa pro teletransporte. Você meio que morreria e nasceria do outro lado. Então, o teletransporte também, ele meio que desintegra seus átomos e reorganiza seus átomos de novo do outro lado. Ele não te leva realmente pro outro lado. Mano, imagina quando começar, tipo, os caras fazerem bagulho de teletransporte, mano, vai morrer uma meia dúzia, tá ligado? Não, e pior se não, tipo, eles testar, aí a pessoa se perde no espaço-tempo, mano, fica vagando tipo um fantasma. Mano, o pior é que se fizesse isso, provavelmente eles nem iam usar muito pra viagem, eles iam usar mais pra transporte de objeto. Então, eles usam pra objeto. Se alguém sumisse ia dar muito B.O. E aí, com objetos é tanto mais rápido, como não, seria mais... Tipo, certeza, mano, que uma hora ou outra eles iam testar em, tipo, animais, pessoas. Com certeza, né? Com certeza. Mas eu acho que não seria... avançar mais. Acho que pra pessoas não seria muito viável, não. Acho que mais pra objetos, né? Teria essa coisa, tipo, da pessoa se perder pelo tempo, tá ligado? Pelo tempo não, sei lá. Pelo espaço. Pelo espaço. E seria muito bizarro, tá ligado? Você não conseguir se reorganizar, esse bagulho. Se não morrer instantâneo. Você se reorganiza com 3 mãos, tá? Ô, João, que porra é essa aqui? Não tinha isso, não. Oxi, não, Com 2 braços esquerdos. Mano,
Tipo, você, na real, você tem 1,60 de altura, tá ligado? Aí você se reorganiza no corpo de um angolano de 3 metros. É só sua cabeça no corpo dele. Tá ligado? Você. Não, João. Você. Sua altura inicial é de 1,70. Quando você se teleporta, você aparece com 90 centímetros, tá ligado? Nossa, fica com 90 metros de pé. Ô, mano, esse bagulho aí me fez pensar uma coisa. Tipo, provavelmente vai chegar uma época que a humanidade vai ter uma tecnologia suficiente pra transferir a própria mente pra máquina. E aí, fazendo isso, o corpo não vai ser tão necessário. E aí as pessoas meio que vão se tornar imortais. Não, mano, eu acho que, tipo assim, se a gente alcançar a imortalidade, mano, já era o sentido da vida, tá ligado? Tem aquela coisa da gente sempre tá esperando por um sentido aí. Não, mas todo o sentido da vida foi criado, tá ligado? Eu acho que o sentido da vida só seria descriado. Mano, mas na real, eu acho que a gente tá em abandono, tipo, aqui. Aí ficar, tipo, imortal e sem resposta pra mim já é meio torturante. Como assim? Mas aí, sendo imortal, você teria muito mais tempo pra achar uma resposta e isso é louco. Mano. Mas Você não, pode tipo, fazer não é muita coisa. não é aquela certeza, tipo, se vai vir o que eu procuro. Então. Eu acho que. Mas a gente não tem essa certeza nem agora. Eu acho que o valor, assim, pela vida seria perdido. Pra vida, porque a gente sabe que ela vai acabar. Imagina a gente sabendo que, tipo, isso não vai acabar. Mano, agora pensa, tipo assim, em uma sociedade já que a vida acaba, tem assalto, tem estupro, tem uns bagulho do caramba. Imagina todo mundo imortal. Ninguém vai morrer, Então. foda-se. E planeta Ia ia ter sumir em 2 porcaria. segundos. Oi? Não, mas também. O que o Ryan falou? O planeta não ia aguentar, não, ia sumir superpopulação. Não, quer mas dizer, depende. Também poderia ter outras formas de suprir a necessidade da população, além dos produtos naturais do planeta. Não, o Ryan, ele não falou que, tipo, transferir a mente pra máquina? O povo não ia precisar reproduzir mais. Ah, tá. Eu tava literalmente imortal, continuar vivendo, só que não na máquina. Ah, tá. Mas aí também seria meio estranho. Imagina você ter sua mente numa máquina. É, mano. Tipo, um você deixaria de ser humano. Qual seria esse sentido? homem robô, mano. Homem robô da legião do. Mas como dizem, o que nos faz humanos não é a nossa consciência. Sei lá. Nossa. Eu não Aquele. entendi o que você falou. O que nos faz humanos, pra muitos, não considera a nossa consciência? Ah, mano, não sei. Se depender, tem muitas vezes que a gente acha que nem animal. Mano, Então, Então não é só consciência. tem muitos aspectos ali da consciência que nos faz ser humanos, tá ligado? é biopsicossocial. Mano, sei lá, tipo assim. Eu tenho uma visão totalmente diferente do que um cego tem de vida, tá ligado? Pra ele o tato é a parte mais importante, tipo, tá ligado? Essas coisas. É. Sei lá, mano. Acho que só a consciência não. Tem vários fatores mesmo. Oscila. Caralho. É aquele momento que todo mundo começa a refletir sobre a vida, olhando profundamente pro além. Eu tô olhando pro teto aqui. Eu tô olhando pra tela do computador, tipo, pensando. Imortalidade é uma bosta. Mano. Tô ligando a lanterna e fazendo sombrinha aqui, mexendo na sombra, brincando. Nas obras, todo mundo que fica imortal se arrepende, tá ligado? Qualquer hora que você pega, o fica imortal já se matar já. Mano, Perder a imortalidade. mas é verdade. Eu não sei se você lembra de um anime que era tipo uma menina de cabelo verde e ela é tal. Aí o sonho dela era morrer. Aí tipo ela tava o anime inteiro querendo fazer isso. Mano, tem várias horas. Só que agora. Também, a humanidade pensa sobre isso se for refletir desde a da época da Grécia. Você vê, tem pessoas na mitologia grega que, como punição, por ter feito, por exemplo, roubado o fogo dos deuses, tem a punição de ser imortal. Mas pra imortalidade dele também, ele tava sendo torturado todo dia, né? Tava sendo comido todo dia. Então, acho que essa imortalidade é bem pior do que a imortalidade normal. Né, mano? Mas, tipo, por exemplo, sei lá, mano, o Lúcifer mesmo, Caim recebeu como punição por matar Abel ser imortal, mano. Ele passa a vida toda sentindo arrependimento. Então, a punição dele por ele ter matado Abel foi ser imortal, mano. Então ele passou a. Tipo, nós andar na rua e ver um morador de rua, provavelmente é Caim. Mano, tá porra. E se ele Você for imortal, ele vai estar vivo até hoje. Não, mas eu tô falando na série, Lúcifer. Ah, tá. Eu Não pensei vai que era dar spoiler, não. na Bíblia mesmo. Não. Na série,
ele recebeu como castigo ser imortal. Ele passa a eternidade toda sentindo só arrependimento, solidão, angústia. Porque pensa, todo mundo que você ama vai morrer um dia e você não. Não, mano, não vou pensar não. Eu já entrei na paranoia que a gente é só nosso cérebro, o corpo é só suporte. Caralho. Oxe, filho, é logo igual Avatar, a gente, na verdade, tá controlando o corpo, nossa consciência, e nossa É, mano. consciência, na verdade, tá em outro lugar. É tipo, Na verdade, na verdade, o nosso corpo não passa de um robô sendo controlado pelo nosso cérebro. é, mano, eu vi isso numa tirinha do Faz E o sentido. nosso cérebro é via Bluetooth de outro lugar, né? Tá, porra. Se você manter o cérebro de alguém vivo, essa pessoa ainda continua sendo humana? Quê? O quê? Se você manter o cérebro de outra pessoa vivo, ele continua sendo humano? Não, mas eles são um cérebro, né, porra? Você já Mas viu você aquele, não é um cérebro. Você já viu aquele lá do Jovens Titãs lá? Que ele anda tipo um robozinho com. Ah, já, tá ligado. Vai ser tipo isso, é? Um gorila. Jogar o cérebro no gorila. O nome do cara é cérebro. Mano, Ah, não lembro. 4 braços. eu acho que ele mantém as ambições, tá ligado? Mas perde, tipo, o desejo, essas coisas. Então, mano, porque pensa, você não vai sentir dor, você não vai sentir prazer, você. Sei lá, mano, você não vai sentir medo, você não vai sentir porra nenhuma, você só vai sentir o quê? É meio difícil você imaginar você sendo só com um corpo totalmente artificial que não sente porra nenhuma. Na verdade, não faz nem, tipo, uma questão, assim, muito sentimental, assim, porque se for pensar, se a gente vivesse como máquina, também raciocinaria como máquina, né? Então a gente seria pura lógica. Mano, É, eu gostei muito do rumo que esse podcast tomou, que a gente tava com foco no terror. A gente veio por um assunto assim, imortal, depois máquina, mano, tá muito bom. É que tá mais... nós tá mais... era das máquinas. Tipo, no outro nós também falou desse tema, tipo, máquina, mas não foi nesse tema. Esse daqui tá mais, tipo, com uma filosofia, tá ligado? Mas também, né, alunos que acabaram de se formar no ensino médio com vontade de conhecer. Ei, bicho, Os caras já, na minha vida não. os caras já estão em uma crise existencial tão fudida. Coisa. Já vamos chegar em Isaac Asimov daqui a pouco. Quem é Ô, esse daí? mano, mó bom é o cara que escreveu Eu, Robô e outros contos. Vamos chegar em Alan Turing. Gay, pai da computação. Graças a ele você tem um computador. E ainda derrotou nazista, filho, o cara é foda. É, mano, o cara é ateu e homossexual. Pai Ô, do- mano, pior que é triste porque, tipo, ele morreu por ser gay, sendo que praticamente salvou todos. Caralho, mano. É, Depois inclusive, um dos assuntos que eu queria chegar sobre as máquinas, Falei. Turing. Que? Vocês que tá conhecem, com o né? ódio dele. Ódio cortou, mano. Onde cortou? Ah, um dos assuntos que eu queria chegar no último podcast, mas eu não consegui chegar, foi no teste de Turing, tá ligado? Ah. Vocês sabem o que é? Tá. É. Pra diferenciar o mando da máquina. Isso. Você coloca uma máquina e uma pessoa pra escreverem e coloca um humano pra tentar interagir com a máquina e com o humano. E aí Sim. ele tem que descobrir quem é o robô e quem é o humano. E aí, caso o robô não seja descoberto, ele passou no teste de Turing e ele pode ser confundido com um ser humano. Isso mesmo. É uma coisa que faz, tipo, pra caralho, mano. Ô, mano, e se eu for pensar, isso nem é tão complexo, porque, por exemplo, há um tempo atrás teve um cara que se casou com um robô, porque o robô cuidava da casa dele e porque era um holograma de um anime lá do Japão. É sério, é, tipo, muito merda, tipo assim. Esse cara aí se chama Raia Farias, mano. Mano, esse Caraca, cara, ainda bem que o meu nome é Marcos. Por exemplo, se for ver a inteligência artificial desse robô nem evoluiu tanto, ele já quis casar com o robô por coisa simples. Imagina no futuro quando a interação do robô com a máquina for tão complexa, Mano, que o não vai saber diferenciar a máquina do... Eu acabei de me lembrar de um negócio muito, Muito? tá ligado? Muito. Tipo, teve o caso de uma menina que ela cometeu suicídio. Eu não lembro muito bem dos motivos, porque eu fiz isso daí ano passado.
mas manteram o perfil dela e como o motivo foi exterior, ela sofreu demais antes de cometer suicídio, porque o namorado dela tinha vazado, tá ligado, dele, etc. E muitas pessoas foram julgá-lo e ela acabou cometendo suicídio. Porém, o perfil dela ficou aberto com a inteligência artificial e você pode ir lá e dialogar com essa inteligência. Você pode conversar e o mais incrível é que essa inteligência artificial, ela pegou os traços da pessoa, da menina que acabou cometendo suicídio. Mano, eu acho que sei que dá pra salvar ela no computador. Isso mesmo. E, cara, foi uma experiência incrível, mano. Eu juro, quando eu consegui salvar ela, eu comecei a chorar demais, mano. Porque mano, a gente poderia ter feito a diferença na vida dela, mas a gente não sabia, assim, etc, mano. Mas é uma coisa que faz pensar, tipo, a diferença que nós podemos fazer na vida de alguém e que nós não fazemos, simplesmente por não tentar, por não ter conhecimento, tá ligado? Então, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo nesse teste. Foi algo bem perturbador / satisfatório, entre aspas. Me arrepiei então, isso também lembrei pra quem tá ouvindo. Cuida da sua saúde mental. Quem tiver precisando de ajuda, quem ajuda. De fazer isso. É muito importante. E não tenho medo de ir ao psicólogo, não tenho vergonha. Se puderem, tentar se contar, que é algo pra você. Tá cortando seu áudio esse. Seu áudio tá cortando essa mensagem. Mano, era um momento inspirado, não vai dar. Mano, não, mas o que o Sam quis dizer é pra você não ter vergonha de falar que tá mal, tipo, procurar desabafar, procurar ajuda profissional e essas coisas. Você não precisa suportar nada sozinho, tá ligado? E é isso, menor. Isso aí, quebrado. Agora voltamos ao programa. Mano, precisar aí. Mano, eu quero culpar o Gil e o Elton porque eles conversavam falando menor. Aí eu tinha mania, eu tipo não. Qual foi, menor? Para com isso aí, né? Mano, você é louco. Mas, tipo, qualquer assunto que nós estava. Ah, verdade. Tá falando do bot lá do Facebook. Mano, uma coisa que aconteceu parecida comigo foi no jogo Life is Strange. Você tem que salvar uma personagem chamada Kate. Puta, mano, verdade. Ah, não. Mano, eu não consegui. E na primeira vez que eu joguei, eu tinha conseguido salvar ela. Aí eu falei, caramba, mano, tanto que no jogo ela se torna a melhor amiga da Max, esse negócio. E basicamente, pra mim salvar ela, eu dei aquele amparo enquanto ela tava prestes a se jogar na frente da escola. E mano, depois que ela vira tipo melhor amiga, parece que você não precisa nem ganhar nada no jogo, tipo, um poder especial. Aquilo já te recompensa de um jeito muito foda. E imagina isso na vida real, mano, deve ser gratificante pra caramba. Mano, nossa, eu fiquei, tipo, eu chorei várias vezes jogando esse jogo, né? Devo dizer, mas nessa parte aí, mano, foi muito profundo, porque eu tentei ajudar ela durante todo aquele processo lá dos outros capítulos. E aí quando chegou naquela parte, depois que eu vi que ela se jogou, fiquei apertando a rima sem parar mesmo, sabendo que... Mano, e pior que vale ressaltar que a personagem principal do jogo é um spoiler, mas é um spoiler do bem. Ela tem a capacidade de voltar no tempo. Mas nessa cena em questão, você não consegue. Então, e aí depende basicamente da sua capacidade de tentar argumentar com ela e da forma que você conhece ela. E se você não vai apertar algum botão errado igual eu, e sim que ela vai se jogar. Mano, e eu fiquei impressionado que eu consegui salvar ela de primeira. Mas depois eu fui ver, tipo assim, o que levou ela, tipo, a se jogar, tipo, joguei novamente, mas não foi por maldade. E realmente é, tipo, a falta de amparo, tipo, se você não sentir empatia, tá ligado? Você falar, você tá aí porque mano, você é louco, então é muito forte essa parte, porque é um bagulho muito real que acontece com muita gente. Então, mesmo sendo um jogo, mano, é uma mensagem, mano, uma forma mano, muitas vezes não é apresentada em jogos. Pra mim não é cabível, tipo, você falar pra pessoa, você tá aí porque quer, ou você só tá querendo atenção. Porque se a pessoa tiver atenção, é uma coisa que eu sempre falo aqui com os moleques, é porque algo tá errado, então... então... Mano, vários profissionais, até mesmo filosofia, que a depressão é uma causa externa, tá ligado? Pode ser os dois, causa interna ou externa, mas se for, por exemplo, na sociologia, vai dizer que é uma causa externa. Então, dá pra você perceber que é culpa de alguém sentir isso, sentir essas pressões sociais, não é culpa do indivíduo, tá ligado? Não é algo que a pessoa deseja. Porque nenhuma pessoa vai desejar querer se matar, nenhuma pessoa quer acabar. Toda pessoa que se mata quer acabar apenas com a dor. Ponto. Acabou.
Nossa, mano. E principalmente a internet, que tá, tipo, tóxica pra caramba. Ela geralmente fala que a geração de 1998 pra cá, a geração 2000 também, tá usando isso por moda, tá ligado? É os millennials. É, mano. E tipo aquela moda, sabe, tipo, XXXTentacion, Lil Peep. E, mano, eu acho que é aquela coisa. Todas as gerações teve, tipo, uma fase meio deprê, mas não falava porque justamente estava ficando a frescura. Tipo, quando essa geração fala, Então, o povo vê como totalmente estranho. e também porque é um tabu, mano, falar sobre essas coisas. E agora que tá falando, o pessoal quer meio que achar um culpado pra não assumir que a culpa é da própria sociedade. Mano, eu tô sentindo falta do Raya. Raya, tá bem? O quê? É o momento sério. Não chora, Rayan. Rayan, não chora. Para de chorar, Ô, Rayan. Raia, eu vou dar um abraço pra você. Só pra avisar, você pode ligar pro 188. Centro de Valorização da Vida. Aí, ó, Não, Raia é. Não, peraí. Bora bater palma pro Raya. Não, Isso foi bom. É realmente uma utilidade pública isso daí. Vai estar na descrição também. bota na descrição de todos, Vitor. Boa. Beleza. Mano, por enquanto, eu ainda não vou expor, tipo, nossas redes sociais. Mas por questão de privacidade. Mas se vocês quiserem conversar, tipo, no chat ou Nos comentários mesmo, mano. nos comentários, mano, a gente tá aí. Ou então qualquer coisa a pessoa passa a usar a versão pra nós, nós salva o contato, conversa com ela e depois apaga o comentário pra ter mais privacidade com o número dela, essas coisas. Mano, eu gostei disso porque a gente não tem visibilidade ainda, mas a gente tá com uma empatia do caramba. Isso daí é muito bom. Nós tá da impressão que, tipo, nós tá mó Famoso, conectado né? com várias pessoas e no final. Não, mano, mas é bom essa coisa, é bom. E a Não, gente por, mais, não tem por mais que a gente seja conectado com a pessoa, é importante saber fazer saber que essa pessoa não tá sozinha, tá ligado? Sempre que possível tentar ajudar. Isso é louco, mano. Começou com terror, foi pra neura do tempo, robôs, e agora valorizando a vida. Nossa, Ô, chefi, nós Esse podcast tomou mano, maravilhoso. Mano, esse podcast tá muito bom. Mano, eu queria voltar só pro bagulho da Creepypasta. Voltando à origem. Não, é rapidão. É porque eu lembrei de uma que aí se chama, acho que é Como Servir o Homem. isso mesmo. Mano, é tipo assim, uns alienígenas. Eu vou falar essa creepypasta porque me deu vontade. Pode falar. Mano, é tipo assim, uns alienígenas, eles vêm pra Terra com a intenção de ajudar. E, tipo, eles melhoram a Terra em menos de 5 anos. E, Eu vi. a Terra melhora pra caramba. Aí, nesse período, tipo, eles oferecem pros seres humanos conhecerem o planeta deles. Eu acho que é mais ou menos assim a história, né? É isso mesmo. Aí, tipo, vários seres humanos se voluntariam e, tipo, entram em cápsulas e começam a ir. Mas, tipo, no meio dessa, eu não lembro se era um homem ou uma menina, acho que era uma... Eram os dois. Tipo, o cara se apaixonou por uma menina, esse negócio, e ele foi até uma espécie de biblioteca desses alienígenas. E lá tinha um livro chamado Como Servir o Homem. Tipo, ele passou tempo decifrando, depois que o povo começou a ir pra lá direto, né? Tipo, ele decifrou. E o livro Como Servir o Homem era um livro de receita. Entendeu? Aí, Não, mano, e o da hora é porque eu já tinha percebido o plot twist dessa história aí na hora que cada aí não entendeu muito. Tá cortando. Mano, aí como era um livro de receita, o cara literalmente ele tacou o foda-se pra vida e foi tentar salvar a amada dele. Que já tava, tipo, no caminho, velho. Então, mano, eu falei, caramba, foda. Mas, tipo, é horripilante, tipo, ter essa visão, tipo, de alienígena, tá ligado? Mano, imagina uma raça superior visita a Terra e você ao ponto de não conseguir reagir. Porque a maioria das ficções científicas que você vê, as raças que vêm aqui pra Terra são muito superiores à nossa. Então não tem um jeito da gente se defender. É porque justamente a gente imagina elas vindo pra Terra, não a gente indo pra Não, a gente indo, tá ligado? Isso é o maior plot twist. Tanto que o filme que mostra a gente indo é o Avatar lá, dos Monstros Azuis. É, isso. É basicamente o que a gente imagina a gente fazendo com outros planetas, tá ligado? Nossa, verdade.
E aí, era quem que tava falando? E se for pensar, é irônico porque ao mesmo tempo que é estranho e bem desconfortável imaginar que a gente tá sozinho em meio ao universo, também é estranho e desconfortável pensar que a gente tá a milhares e milhares de quilômetros de algum outro planeta. Mano, real, velho. Não, Eu acho bizarro. é uma coisa a se pensar, tá ligado? Desculpa aí, Vitor. Então, Sei. são duas Não, coisas só que... queria falar que acho bizarro. Não, eu acho bizarro, porque pensa, há muitos anos atrás lá, por exemplo, a gente vive aqui, vamos supor que a gente vive aqui na América do Sul aqui, sem saber da existência de outros continentes. Então, naquele período, a pessoa tá em um continente sem saber que existe outro, então pra eles, só eles existem, tá ligado? Eles não têm essa ideia ainda pra explorar. Então, eu acho que é uma coisa que você pode imaginar, porque antigamente a gente não tinha essa questão de sair pra explorar outros continentes. Mano, Então, real. pra eles, só eles existiam lá. Então, será que eles pensavam nessa mesma coisa? Será que existe alguma coisa nessa terra além da gente? Então, é uma dúvida que não mudou, só se expandiu. Porque a gente não pensa mais se a gente tá sozinho na Terra. A gente pensa se a gente tá sozinho no universo, mano. Mano, e teve um filme que a gente viu na escola também, mano. sobre isso, dos portugueses chegando aqui no Brasil. É. Aí, os caras olhando os navios como se fossem umas naves, tá ligado? É o Apocalipto o nome do filme. É isso mesmo, Apocalipse. Aí mais um na descrição aí, ó. E complementando isso aí que você falou, Gil, é foda porque, se for pensar, antigamente as pessoas tinham medo do que tava nos mares e inventavam vários monstros e esse Isso. tipo de coisa. E agora a gente também faz a mesma coisa, só que com o espaço. O espaço. Também dá risada da forma que as pessoas tinham medo dos mares do passado, mas a gente também tem medo do espaço no futuro. Uhum. Agora, só pra dar uma extensão na conversa, teve uma previsão do Chico Xavier de anos atrás que em agosto de 2019 ia ter um contato, velho. Eu vi isso. Mano, Tá? Mas só haveria esse contato se a gente não entrasse em guerra. Porque a gente tem um período de tempo pra não entrar em guerra. Se não acontecer a Terceira Guerra Mundial, muitas coisas boas viram para a humanidade. vixe. Mano, é pior que, tipo assim, eu acho. Vamos imaginar, tem um contato de alienígena nos primeiros 20 ou 30 anos. Que porra é essa aí, Gil? É o cachorro que cachorro arranhando ali. Ó. Não, mas suave. Tipo, nos primeiros 20, 30 anos, ou até 10 anos mesmo, os seres humanos iam, tipo, estranhar. A partir do momento que eles acostumam. Ele vai invadir, Gil. Ele vai te levar embora. Mano, a partir do momento que a gente se acostumar, a gente não vai agir como estranho. Tipo, sabe aquele Batman do futuro, mano? Tipo, os alienígenas, eles andam na Terra e tão um pouco se ferrando. Tá nem aí. Futurama. É, mano. Acho que acontece isso se a gente se acostumar. Ou não, né? Mas é uma Não, mano, eu acho que seria igual o celular, por exemplo. Pra quem nasceu antes do celular, o celular é um bagulho bom mágico e surpreendente. E aí, pra quem nasceu depois do celular, o celular já é uma coisa normal. Isso, mano. É tipo a gente pensar que em 2006, quando a gente era, porque tinha 5 anos, não existia nenhum Xbox, tá ligado? E é um bagulho, tipo, surreal hoje em dia. Uhum. O celular mais avançado era um Nokia. Não, mano, 3 anos você já atrás. tinha um Xbox já? Não, Xbox Tinha. 360, tipo... Ah, tá. Veio em 2008, o 360. Pô, mano, por exemplo, é só você pegar o Pong nos anos 60, 70, sei lá, por aí, antigamente. Pong. E Pong é um dos primeiros jogos, mano. Melhor Eu sei. jogo. E comparar os gráficos do, sei lá, do Uncharted 4. Não gosto E é uma melhora assim exponencial que aconteceu em pouco. É, mano, em questão de game, tecnologia, tipo, a humanidade evoluiu, tipo, em menos de 10 anos, velho. Pensa, tipo, de 2000... Mano, de 2000, é aquela pergunta que caiu no Enem também. Mano, de 2010 pra cá. Nossa, mano, você é louco. A gente evoluiu demais e continua evoluindo, né, mano? A humanidade evolui cada vez mais. Mano, mas realmente, se acontecer, tipo, contato com alienígena e for, tipo, amigável, esse negócio eu vou me surpreender de verdade, velho. Vocês viram uma notícia recente que teve de que uma onda de... Oi? Daqui, Oi? O quê? Cortou, Gil. Cortou. uma notícia recente que teve de que uma onda de rádio foi detectada anos-luz daqui. Mano, mas, tipo assim, se a onda de rádio é detectada a anos-luz, é capaz de, tipo... Eu não sei se você lembra aquelas teorias de ter civilizações mortas, porque faz tempo. Também tem isso, que
mesmo que tivessem civilizações vivas, como elas estão muito distantes, elas podem já estar mortas atualmente. Sim, é isso mesmo. É aquela mesma coisa, aquela imagem que ronda no Facebook, tipo, se um alienígena vê a gente... não, olha pra Terra com super microscópio, ele ia ver os dinossauros. Ia ver milhões de anos atrás, por causa além disso... que a luz demora pra viajar. Além disso, não sei se vocês vêm percebendo, mas muitos indícios de vida alienígena vêm se expandindo recentemente. Também teve o caso de um meteorito, entre aspas, que foi detectado, porém ele digamos que alterava de velocidade. Uma hora ele ia muito rápido e outra hora ele ia muito, muito lento. Isso causou muita dúvida. Mano, e, sei lá, mano, também tem um bagulho muito importante aí que eu quero dizer, é o ET Bilu. Busquem conhecimento. Mano, na moral... Busquem conhecimento. Na moral, bora mudar de assunto. Eu realmente me cago nesse bagulho, mano. Você é louco, até fechei janela, cobertor. Mano, não. Calma, o máximo que vai vir é bactéria do espaço. Mas de acordo com o filme Sinais, eles têm fraqueza à água, então a gente... Mano, é só a gente tomar banho. Que filme é o quê? Se eles for vir, eles vão vir logo com os lasers gigantes matando nós. Ô, mano, fala um filme da hora aqui, nesse tema de alienígena. Quê? Mano, um filme da hora. Eu não tenho filme de top, sabe? Não necessariamente, sim. Eu tenho pra recomendar Sinais, Área 51, que é found footage, muito bom. E deixa eu ver outro. Tem outro aqui, o Nevoeiro também. Sim, mano, você me... O Nevoeiro, o Apanhador de Sonhos também. O Apanhador de Sonhos foi inspirado na obra de Stephen King, muito bom. Não, Gil, o que você me mandou foi Torre Negra, né? A Torre Negra. Mas não tem nada a ver com alienígenas. Não, mas tinha um bagulho aí que o povo trocava de pele, sei lá. Isso mesmo, a Torre Negra. Mano, o que eu tenho a indicar não é bem filme, é documentário. É o Australian Skies. Infelizmente o cara que fez foi envolvido com pedofilia. Tô ligado. É meio bizarro, mas o documentário é de bom. E o outro é extraordinário. Ambos tem na Netflix. O documentário é extraordinário? Não, é extraordinário, mano. Tá. Eu já tava pensando. Você tava pensando no filme que o menor é logo O menor. Tem um documentário também que eu quero recomendar, porque muitos dos casos de alienígenas que a gente vê não é aqui no Brasil, mas teve um aqui no Brasil muito famoso, inclusive é um dos que eu pessoalmente acho que tem o maior fundamento, assim, por ter provas. Realmente, a Operação Prato... Operação Prato. Mano, é considerada, tipo, a maior bagulhete aí de alienígena no mundo. Inclusive, essa aqui no Brasil, mano. Essa operação chega a ser tão conspiratória que eu não lembro se foi um general, só sei que um dos caras envolvidos, depois que ele deu todas as entrevistas, ele cometeu suicídio, entre aspas. Mano, o ET do Varginha se conecta na Operação Prato? ET de Varginha não. Mas também... É o ET Bilu, né? Mas o ET do Varginha pode ser uma história falsa, mas também é daqui do Brasil. Como é? Que, Samuel? Qual é o ET da Operação Prato? Ou não tem? Não tem. Discos. Eu pensei que era o ET Varginha ou o ET Bilu. Não, na verdade tem. O ET Bilu é da Record, né? Não, é porque, tipo, o ET de Varginha... dá um pulinho no mato e fala, busquem. Não. O ET de Varginha foi em Minas Gerais. Na cidade de Varginha, tá? Eu pensei que era ali no tempo da Varginha. A Operação vai ser até, tipo, por curiosos ou, tipo, fofoqueiros da área, tipo, fala que tem a ver com ET, mas o que você encontrou na internet é só discos voadores mesmo. Uhum. E tem documentário completo aí no YouTube, pra quem quiser. Alienígenas que eu tenho do pra passado. recomendar, parte da divulgação científica, é tanto o Cosmos do Carl Sagan, quanto o Cosmos que foi feito depois pelo Neil deGrasse Tyson. Sei lá como pronuncia o nome dele. Mas mano, esses dois Cosmos são um documentário muito profundo, assim, sobre o Ryan isso em geral. O Ryan falou um bagulho aí, mano, que é a série do Story Channel, não sei, Alienígenas do Passado. Às vezes viajam, mas eu gosto pra caramba, velho. Só isso mesmo. É como? Mas história aí de ET, tá ligado? Mano, uma coisa que eu fico pensando...
Uma coisa que eu fico pensando é se os deuses fundamentais da religião, das religiões em geral, não eram alienígenas, tá ligado? Mano, eu também penso nisso, velho, de verdade. Por exemplo, os deuses egípcios, alienígena eles têm, digamos que assim, umas características bem anormais, tá ligado? Traços animalescos e tal. Então eu fico pensando, de onde surgiu? Será que veio somente da imaginação humana? Ou será que veio de uma coisa além? Que a gente ainda não tem conhecimento. É um fenômeno de construção humana que decorre de milênios para acontecer e com o tempo vai se formando e agregando mais. E aí quando vai ver, já passou tanto tempo que as pessoas estão tão acostumadas com aquilo que começam a acreditar de verdade. Tipo, a religião. Então. Velho, mas também, tipo, dá pra viajar mais um pouco. Eu já pensou se, tipo, se a gente não é experimento, tipo, de alienígena, tá ligado? Mano, olha a diversidade de animais que tem aqui na Terra. Tá ligado? Vai falar que a gente tá na também Matrix. é uma das teorias da criação não só da humanidade, assim, Mano, toda do planeta Terra. Vamos pensar, tipo, só devia existir uma espécie. Tipo, foram criando vários e tacando na Terra, mano. É um bagulho muito dá pra viajar. E eu também lembrei, tipo, de uma teoria bíblica que é sobre o 10º planeta solar. Não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Nibiru. E, tipo, falam nesse planeta de, tipo, umas culturas, tipo, de pirâmide, essas coisas. E ele ia se aproximar da Terra. Não é bem explícito não é explícito na Bíblia, mas, tipo, porque é teoria. Mas o povo que conspira acredita que ele realmente existe. Ah, mano, já vi uma notícia no ano passado falando que esse planeta ia bater com a Terra no final de 2018. Todo o planeta vai morrer de algum jeito. Não, mas vocês estão ligados que a Terra já teve extinções em massa. Mais uma questão de tempo. Pode demorar milhões de anos, mas vai acontecer. Aí, ó, inverno nuclear vindo. Nossa. Olha o nome, mano. É o quê? Inverno nuclear, É. Nossa, tem um filme, mano, de quando eu era pequeno, que eu tenho mó medo também, que é assim. O Leprechaun. Nossa, eu não lembro o nome, mano. Como ele é? Uma semana, assim, só no gelo. E aí eles estão dentro do museu, se não me engano. Aí tem vários tornados, sai os lobos lá do zoológico, sai atacando as pessoas. Caralho. Mano, vocês assistiram o último episódio de Dinossauro? De quê? Ah, sim. Família Dinossauro. Nem cheguei, acho. Nossa, mano, é mó foda. Mó triste, mano. Mano, é triste de verdade, velho. É pesado, é pesado. Pesadão. Mano, esse eu realmente não quero falar porque é um spoiler do caramba pra quem não viu, mas procure, é muito bom. Ah, mano, o seriado foi lançado há 30 anos atrás, tem problema falar. Então fala aí. Basicamente, no episódio, estão reunidos, não lembro pra fazer mais ou menos o que, se eu não me engano, estão as indústrias lá do chefe do pai dos moleques. Fala aí. O Dina, ele trabalhou numa empresa e, se eu não me engano, ele sumiu com uma planta que, sei lá, ele sumiu com essa planta e essa planta mudou o clima do planeta. Do planeta. E nisso gerou uma era glacial. E acaba com o Baby falando pro pai dele o que seriam deles, o que eles iam fazer, se ele ia crescer esse negócio. E realmente acaba com começando a nevar, o que dá a entender o que é uma das teorias que extinguiu os dinossauros. Nossa, também tem um episódio do Família Dinossauro que eles cuidam do humano lá. Quê? Tem um episódio do Família Dinossauro que eles tinham um humano de estimação como se fosse um cachorro. Nossa. Caraca. Isso daí acontece no Bom Dinossauro também, né, mano? Só que só pra avisar, a humanidade e os dinossauros não conviviam juntos, tá? O que a gente não era evoluído. Deixando bem claro, porque é só um desenho. Pediram um salve aí no podcast pro Benjamin Carola. Eu vi esse comentário. Um salve aí pro Benjamin Arrola aí. Mano, eu acho que vamos acabar o podcast e é melhor. Pode ir pá, mano. Tá bem extenso, né? Tá bem extenso. Deu 2h30. Porra. Vai dar um trabalhão pra editar, hein? Hoje vai dar 50 episódios.